Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Quando a gente está trabalhando com Arduino, é bem comum a gente ter várias portas com a mesma configuração. Se eu tenho na minha placa vários relés conectados a ela, dentro do meu código eu preciso dizer que cada uma dessas portas é output, saída, e dentro do meu loop eu vou dizer qual é o estado de cada uma dessas portas, se o relé está ligado ou desligado. Tem uma forma muito simples de fazer isso, eu vou usar o loop for. Então eu vou criar um array, onde eu vou colocar nele as portas onde eu tenho esses relés. No setup eu vou chamar um loop for para percorrer esse array e colocar todas as portas como output. No meu void loop vou fazer a mesma coisa, eu vou usar também um for para percorrer esse array e passar o estado de cada uma dessas portas. E essa aula é sobre isso, a gente vai aprender loop for em Arduino. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora pro vídeo. Vamos dar mais um passo aqui no nosso curso de Arduino. Qual que é a nossa situação agora? Eu tenho várias portas, que nesse caso eu simbolizei com LED. Poderia ser um relé acionando uma porta, então eu poderia ter várias portas, porta física mesmo, uma porta de uma loja, a porta da minha casa, todas conectadas com relé, a tranca vai ser um relé ali, e eu vou ter que enviar um sinal para aquele relé ou para aquela tranca, para trancar ela. E eu tenho aqui várias portas, cada LED desse vai simbolizar um relé, um dispositivo que eu estou acionando. E a lógica que a forma que eu conectei esses LEDs é muito simples. Eu peguei o catodo dele, coloquei no GND através de um resistor aqui e o anodo do LED é quem vai conectado a cada uma das portas do meu Arduino. Então eu fiz a conexão aqui. Acho que está bem nítido, dá para ver legal aqui. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho para cá, dar um zoom, e é isso aqui. Então, o meu catodo do LED vai estar no GND e o meu anodo do LED vai estar na porta, que vai enviar o sinal para esse LED ou para esse dispositivo e vai acionar ele. Lembrando que o GND do Arduino e os 5 volts do Arduino está conectado aqui na minha protoboard. Então, eu tenho esse circuito aqui. É um circuito bem simples. Eu acho que não tem necessidade de fazer ele passo a passo. Tá, é só dar um pause aí e fazer o mesmo circuito. Beleza, vamos lá no código agora, que é o que importa. A gente vai focar aqui muito em código. Eu vou criar aqui, e aqui eu não vou criar nenhuma variável, eu vou criar uma constante mesmo. Eu vou criar uma const e eu vou chamar, deixa eu só ver se eu consigo aumentar isso aqui mais. Pequena, média, grande. Opa, diminuiu, né? Grande, aqui. Eu vou ver se na próxima aula eu já consigo mostrar como instalar a IDE, porque lá eu consigo trabalhar melhor com a questão de fonte, de tamanho de fonte e tudo mais, mas também preciso de mais uma câmera para mim conseguir gravar a tela, a gente fazendo na IDE, e gravar o nosso circuito montado em protoboard aqui no nosso Arduino, que inclusive está aqui esperando isso já. Mas vamos lá. Nessa aula a gente vai ficar ainda no Tinkercad aqui. Vou chamar aqui um const int, e vou criar aqui uma constante num LEDs. E para quem está perdido aí o que é uma constante, tipo int aqui, quando eu tenho uma variável eu posso variar o valor ao longo do programa. Quando eu tenho uma constante, ela tem um valor fixo durante todo o programa, eu não consigo fazer essa mudança dela. Se ela começa como false, é uma constante, ela vai terminar com false até o fim do programa. Eu não consigo fazer alteração em uma constante. Isso é muito simples, é muito básico. Vamos lá. E qual que vai ser o meu número de LEDs? 8. Então, por isso que eu tenho um número constante de LEDs. Vai ter sempre 8 LEDs aqui nesse circuito. E se eu for colocar mais LEDs, eu vou aumentar aquele número ali. Vou chamar aqui uma const também, do tipo int, e vou criar aqui pinos LEDs. Esse pinos LEDs vai ser um array que vai receber todas as portas onde eu tenho um LED. E para esse array eu preciso passar
qual o número de LEDs que eu vou ter e as portas onde tem cada LED. Aqui eu vou passar que eu tenho o meu num LEDs. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque futuramente, se eu quero aumentar a quantidade de LEDs, eu vou aumentar aqui o meu num LEDs, meu array automaticamente vai ter um tamanho maior e eu posso só adicionar a nova porta aqui no meu array. E aqui eu vou passar as portas. As portas que eu estou usando aqui no meu Arduino, deixa eu trazer isso aqui um pouquinho para cá. Eu estou começando da porta 2 e indo até a porta 9. Então eu vou passar isso aqui, ó. A porta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fechei aqui as minhas chaves ponto e vírgula, porque eu estou com C++ aqui. A gente programa isso em C++. Essa é a nossa linguagem Arduino que tem a base em C++. Beleza, então eu tenho agora o meu array que cada endereço do meu array referencia a uma porta do meu Arduino. O que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso do meu setup, void setup, que é quem vai configurar a minha placa. Então eu preciso aqui configurar todas as minhas portas, que são as portas onde eu tenho os LEDs. Se eu não fosse usar um for e não tivesse usado um array, eu teria que fazer aqui, ó, pinMode, passar a porta, no caso aqui, por exemplo, a porta 2, e setar ela como output, ponto e vírgula no final. E teria que fazer isso para todas as minhas portas. E eu não quero fazer isso, eu quero trabalhar com todas as minhas portas de uma única vez, usando um loop, no caso o loop for. Eu vou chamar aqui um for. O for ele precisa de uma variável de controle. Então, dentro do for aqui, eu vou chamar um int, que eu vou chamar de i, porque eu quero chamar de i. I vai ser igual a 0. Então, começa a contagem do 0. Enquanto i for menor, e aqui eu vou passar o meu num LEDs, for menor que o número de LEDs. Por quê? Quando o meu programa estiver funcionando, se eu quero aumentar a quantidade de LEDs, o programa já está preparado para isso, eu não preciso alterar mais nada lá embaixo no código. Só vou adicionar aqui o meu num LEDs. Vou colocar aqui 9 e vou passar qual a porta do meu novo LED, ou do meu novo sensor, ou do meu novo dispositivo aqui. Então, enquanto i for menor que num LEDs, eu vou dizer que i mais, fecho parênteses. O que acontece agora? Lembrando que aqui eu tenho que fechar parênteses do for também. O que vai acontecer agora? Na primeira interação, i vale 0. Depois, i++, na próxima interação, i vale 1. Na próxima interação, i vale 2. Até que essa condição aqui, ó, i não seja mais menor que o número de LEDs, esse loop vai continuar iterando esse 1. Quando i for menor que o número de LEDs, for maior que o número de LEDs, ele vai parar essa interação. Então agora, eu posso chamar aqui um pinMode e passar para o meu pinMode. pinMode. Aqui, ó. E eu posso passar para o meu pinMode qual porta que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar do meu array pinLEDs, que é o meu array, qual o endereço que eu quero trabalhar desse array. Eu vou passar aqui o i, porque o i, quando ele está iterando, ele vai passar o pinLEDs no endereço 0, que é a nossa primeira porta, no endereço 1, que é a nossa segunda porta, no endereço 3, que é a nossa terceira porta, e vai passar aqui, a cada interação, uma das minhas portas do meu array. E eu consigo percorrer esse array e setar todas as portas, como nesse caso, output. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, aqui nesse for, eu já coloquei todas as portas como output. Vamos criar aqui agora o nosso void loop. Vou abrir e fechar aqui, parênteses. E no nosso void loop,
O que eu posso fazer aqui? Eu posso usar um for também para acionar todos esses dispositivos, acionar todos esses LEDs. Para isso, eu vou chamar aqui um for, vou seguir a mesma lógica, ó. Abre e fecha parênteses, tenho a minha variável de controle do tipo int, que vai ser i, que vai começar com 0, ponto e vírgula. Aqui eu vou dizer até quando eu vou ter essa interação, então eu vou ter, enquanto i for menor que o número de LEDs aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, enquanto i for menor que o número de LEDs, eu vou incrementar o meu i. Eu vou dizer que i mais mais. Beleza, então agora nesse momento aqui, eu já tenho as minhas interações dentro desse for. Ele vai passar pela primeira interação, i é igual a 0, vai testar, i é menor que LEDs? Não. Coloca i mais mais, i vai ser igual a 1 agora. Vamos para a próxima interação. I é menor que num LEDs? I não é menor que num LEDs. Vamos para a próxima interação. Até que i seja maior que num LEDs. Quando ele for maior que num LEDs, isso aqui vai retornar um false e vai sair do meu bloco de código for. E aqui eu posso dizer que digital write, eu sei que eu vou usar o digital write para acionar uma porta, e vou passar para o meu digital write o meu array pinos LED, ó, Ctrl C, Ctrl V, no endereço i. Com isso, eu estou pegando cada um dos meus endereços lá no meu array, cada uma das minhas portas lá no meu array. E vou dizer que ele vai ser high. Vou colocar cada uma delas em high, ligado. Para a gente ver isso aqui de forma clara, eu vou chamar um delay aqui de 500 milissegundos, ponto e vírgula. E a gente vai ver que esses LEDs vão começar a acender um por um na sequência. Vamos inicializar a nossa simulação aqui. A gente percebe que os LEDs vão acender em sequência. Ó. Vou parar aqui para a gente ver com calma. Ó, os LEDs vão acendendo aqui em sequência, porque é isso que a gente disse aqui no for. Então, eu criei a minha variável dentro do for i, a minha variável de controle. Enquanto i for menor que o número de LEDs, i mais mais. Então, aqui nesse for, ele vai testar, olha, i é igual a 0. Entrou dentro do bloco de código for, pin LEDs aqui recebe o endereço 0, que é o endereço da porta 2, ligou a porta. Chegou no final do for, ele vai voltar em cima e vai testar de novo. I é menor que o número de LEDs? Não, porque i nesse momento vale 0. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 1 no i valia 0, agora vai valer 1, e vai chamar o bloco de código do for de novo. Agora i vale 1, então pin LEDs no endereço 1 vai ser ligado, e assim chega no fim do bloco de código for e vai fazer um novo teste. I é menor que num LEDs? Se não for, ele vai acrescentar mais 1 no valor de i e vai entrar aqui dentro do bloco de código for com i valendo 2. E assim ele vai percorrer todo o array. Eu posso também aqui, como exemplo, vamos criar um exemplo aqui para a gente apagar esses LEDs, só para reforçar mais essa explicação do for. A gente está acendendo, vamos criar um exemplo para apagar. Então dentro do for eu vou ter minha variável de controle, que vai ser uma int, que eu vou dizer que é i, e que vai ser igual a 0. Inicializei a variável de controle. Aqui eu tenho que dar um espaço. Ó. Vou fazer a comparação. Enquanto i for menor que o número de LEDs, vou pegar o número de LEDs aqui, ó. Que o número de LEDs, eu vou acrescentar 1 no i. Então vai ser i mais mais. Eu pego o valor do i e acrescento 1 nesse valor. Vou abrir e fechar aqui. E aqui eu vou fazer a mesma lógica que eu fiz antes, ó. Eu vou chamar um digital write e vou passar para esse meu digital write qual pino que eu quero colocar em low. Eu tenho aqui o meu array, pinos LEDs. Mas qual endereço do array eu quero acessar? O endereço i, que é a minha variável de controle.
E qual é o estado que eu quero essa porta específica dessa interação? Eu quero ela como low, eu quero desligar ela. Fecho parênteses, ponto e vírgula, preciso dar um delay aqui, porque caso contrário vai ser muito rápido, não vai dar para a gente perceber isso. Ponto e vírgula de novo. Então agora, no primeiro for eu percorro todo o array e coloco todas as portas como high em um intervalo de 500 milissegundos. No segundo for eu percorro todas as portas também, mas coloco elas como low no intervalo de 500 milissegundos. Vamos rodar esse código aqui. Ele está acendendo os LEDs, está no primeiro for. Terminou, entrou no segundo for lá, está apagando os LEDs. Vai voltar para o primeiro for. E assim ele vai rodando o nosso loop. Ele chega em um bloco de código for, executa até que essa variável de controle seja falso. Quando ela é falsa, ele termina o bloco de código for, passa para o próximo. Aqui no próximo bloco de código for, ele vai fazer a mesma coisa. Enquanto i for menor que num LEDs, ele vai incrementar o i. Incrementando o i, eu consigo acessar aqui no meu array pinLEDs todos os endereços do meu array, todas as portas aqui do meu array pinLEDs, onde eu tenho os LEDs conectados. Galera, eu vou ficando por aqui. Isso é muito importante, pratiquem isso. LoopFor você vai usar não só em Arduino, mas em linguagem de programação em geral. Para quem está aprendendo Python, está aprendendo TypeScript, está aprendendo JavaScript, vai usar o for também. Um exercício de lógica muito interessante. Eu estou preparando já na próxima aula, se possível, para a gente fazer a aula na IDE do Arduino. Para isso eu preciso de colocar uma câmera aqui e filmar a protoboard, mas eu acredito que na próxima aula dá para a gente fazer isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora para o próximo vídeo.